Faça um favor. Muito boa tarde, sou da Jornada da População. Em 2015, 2025, na sua linha de ação governativa, falou que vai tomar todas as medidas para apoiar o desenvolvimento da sociedade. Você atualmente está satisfatório com o resultado da diversificação adequada da economia de Macau? Quais são as políticas que possam ser prolongadas para o próximo ano? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Vou utilizar mandarim para responder a sua pergunta, porque a sua pergunta foi lançada em mandarim. Quanto à promoção do desenvolvimento econômico, na verdade, nas LAG deste ano também há muito destaque. Durante a concorrência ao chefe executivo, já também tinha falado como é que nós podemos promover desenvolvimento econômico. Neste ano, nós enviamos muito esforço em conjunto com a sociedade, em conjunto com os colegas do setor da economia, em conjunto também com as entidades de lazer. Todos os setores, nós em conjunto enviamos todos os esforços. Se nós fizermos uma retrospectiva, podemos observar que a nossa economia, no ano passado, no último trimestre, incluindo o primeiro, segundo e terceiro trimestre deste ano, houve uma descida de 1,3%. Por isso, eu e a minha equipa, tanto quando nós elaboramos as linhas de ações governativas, nós queremos que podemos, em conjunto com toda a sociedade, promover o desenvolvimento econômico e também recuperar a economia de Macau. Atualmente, as medidas que nós tomamos é para manter a estabilidade econômica, incluindo ajudar a promover as pequenas e médias empresas. Por exemplo, nós tínhamos lançado o Grande Prémio de Consumo com duração de 3 meses. Na altura, nós apostamos 10 vezes dos recursos em comparação com os anos anteriores. Portanto, podemos observar que, em conjunto com as entidades de lazer, incluindo nós, encorajamos elas a realizar concertos, espetáculos, em conjunto a promover a diversificação da economia de Macau. E, para além disso, também lançamos um plano de bonificação de juros de créditos bancários para pequenas e médias empresas, porque esta medida foi também lançada durante a pandemia. E agora nós voltamos a implementar esta medida no sentido de apoiar as empresas e, em conjunto, promover a diversificação adequada da economia. E depois nós também lançamos o Grande Prémio de Consumo de 200 milhões, passando para 500 milhões de patacas. Portanto, tanto as medidas financeiras como as medidas econômicas, nós envidamos todo o nosso esforço. Por isso, o que estou satisfatório, o que eu acho que é o resultado satisfatório é a economia do interior da China, incluindo Hong Kong, tem vindo a estar a melhorar. Por isso, com essa descida de 1,3%, e passando agora para a subida de 5,2% no segundo trimestre. E no terceiro trimestre vai ser 4,2%. Por isso, o mais importante é manter a estabilidade econômica e, para além disso, também encorajamos ou criamos também condições para promover o desenvolvimento do setor do turismo e de lazer. Os turistas também criamos melhores condições, medidas para uma passagem de uma forma mais conveniente dos turistas. Na verdade, a área turística é também uma das medidas mais importantes do 1+4 de Macau. Nós podemos
observar que basta 3 trimestres de Macau, o número de turistas atinge a 2,29 milhões de turistas. E também podemos observar que marcou também uma subida rápida no número dos turistas internacionais. Isto é dado que cooperamos com as empresas aéreas e também as empresas de lazer, nomeadamente a promover a chegada dos turistas do Sudeste Asiático. Por isso, nós apostamos muito recursos para atrair mais turistas, dando apoio para eles. Nos primeiros 9 meses, o número dos turistas internacionais atinge 1,8 milhões, com uma subida de 12%, o que marcou uma subida mais rápida desde a pandemia. E todas essas medidas, como sabem, o que estou satisfeito é, em 2024, o nosso país divulgou dos melhores destino turístico. Macau está no primeiro lugar. E este é também resultado do esforço de todos na promoção da diversificação adequada da economia de Macau. Ademais, também tomamos muitas medidas. Nós aprovamos 2 legislações. Um é uma legislação de investimento e o outro é a lei da aviação. Todas estas legislações serão muito úteis para atrair os turistas. Por isso, nós temos de ter uma atitude proativa e, em conjunto com as empresas de lazer, o setor do turismo, nós temos de ter uma atitude proativa, apostar mais recursos. Se nós somamos a conta, nós já apostamos 800 milhões de patacas na área turística. E no segundo semestre ou no próximo ano, quanto à área de diversificação adequada da economia, vocês podem ver na capa da LAC, reformar com firmeza e levar a eficiência. Significa que nós vamos lançar medidas para diversificar a economia de Macau. Vocês têm de reparar que já realizamos muito trabalho para atrair os turistas internacionais. Para além disso, também temos parque industrial e nós também vamos realizar consultas públicas para escutar a opinião do público sobre o parque industrial. E estes são trabalhos de preparação que estamos a realizar. Já temos um grupo interdepartamental que está a promover esses trabalhos. E, por exemplo, a escolha do local, a definição, posicionamento, todos esses trabalhos estamos a realizar. E também estamos a realizar os trabalhos relacionados com o bairro internacional turístico e cultural integrado de Macau. E em Hanqing também estamos a lançar os respectivos trabalhos. O que permite, estamos a realizar os trabalhos de aterro, a realizar os trabalhos de hub de transporte aéreo internacional de Macau na margem oeste do Rio das Pérolas, no sentido de também construir um terminal de carga em Hanqing. Por isso, em articulação com a revisão da legislação da aviação, nós podemos ampliar mais ou alargar os nossos voos. E por isso também há muitas empresas que estão a aproveitar essa oportunidade. E também no próximo ano, as escolas, nós vamos ter a cidade, a Universidade de Educação, que vai ser no próximo ano.
Em setembro, nós também vamos promover as 3 escolas públicas na Praça Tete, em Hanqing. Já adquirimos e antecipadamente no próximo ano nós vamos iniciar a primeira fase do início da atividade. E vamos ter 1.200 estudantes no curso de pós-graduação. E o MAC, sequer este mês, o novo campus vai iniciar a respectiva obra, porque nós já adquirimos. E o reitor Song está a enviar esforço neste sentido. E também temos o Fundo Governamental para a Indústria, que vai ser criada. E com o capital do governo e o capital da sociedade, vamos em conjunto trabalhar também em conjunto. E no próximo ano, em conjunto com as empresas de lazer, vamos deslocar a Malásia para criar uma delegação e precisa também de realizar os trabalhos de preparação no próximo ano. E em conjunto com o setor turístico, vamos deslocar ao Japão, Sudeste Asiático, Coreia. E já tinha também falado sobre essas delegações. E no próximo ano, quanto ao setor da medicina tradicional chinesa e Big Health, vamos promover também os trabalhos de inscrição e de registro. Quanto ao setor financeiro, nós também pretendemos atrair mais empresas de tecnologia de ponta. Por isso, no próximo ano, nós vamos iniciar todos esses trabalhos relacionados com a diversificação adequada da economia de Macau. Entretanto, tem de ser feita de forma gradual, porque esses projetos não são fáceis. Alguns projetos já estão a iniciar, os outros ainda estão a estudar. E se fazemos uma comparação, estamos a estar cada vez melhor a nossa economia. E também temos de saber e conhecer bem como é que no futuro temos de articular com as políticas nacionais. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Sou chefe executivo, sou de CCTV da China. Estamos a ocorrer o 15º Jogo Nacional. Está no meio, como os jogos da ping-pong, voleibol e da karatê realizam-se em Macau. E também você dirigiu ao campo do jogo. E o que você acha sobre este efeito do Jogo Nacional para a sociedade de Macau? E a realização do Jogo Nacional terá uma referência para o impulsionamento das atividades esportivas? Muito obrigado. Pois, muito obrigado. Isso também é uma atividade que conta com colaboração entre as regiões da Grande Bahia, Hong Kong, Guangdong e Macau. É o 15º Jogo Nacional, pois. É o 15ª edição do Jogo Nacional. Pela primeira vez, uma realização em conjunto entre 3 regiões. Esta região da Grande Bahia trouxe uma oportunidade de colaborar entre nós e impulsionando que as 3 regiões possam colaborar entre governo e povo, e conseguiu contribuir a muitas novidades para a sociedade, nomeadamente uma melhor comunicação entre o governo e entre as sociedades. Por exemplo, os nossos voluntários também haja uma boa comunicação entre si. Nós também temos em Macau 3.500 voluntários. E também há alguns vêm de Hong Kong e vêm da província de Guangdong. E os nossos voluntários também dirigiram a Hong Kong e província de Guangdong. Por isso, verificamos que este efeito de sinergia e da cooperação entre 3 regiões. E nós, Macau, eu fui às instalações, temos uma equipa de serviço de saúde, temos pessoal de CPCS, temos pessoal do bombeiro. Entre si,
colaboram para contribuir para esses jogos. No total, em Macau, temos 6 instalações para jogos e conseguiram, sim, um efeito de sinergia e cooperação entre a região da Grande Bahia no âmbito do governo e no âmbito da população. E acho que também é um ensinamento muito bom para nós. E em Macau podemos, através dessas atividades, elevar o dinamismo da Macau. Podem verificar que a cultura Lingnan, ou seja, uma cultura de Guangdong, por exemplo, muita gente gosta do jogo da pinball, basquetebol, de 3 pessoas, de 5 pessoas, e voleibol. Quando eu digo dinamismo, por que esse dinamismo contribuindo para Macau? Porque este tipo de arranjo foi propositamente a dar a Macau, ou seja, foram decidido que esses jogos são realizados durante a corrida da Grande Prémio. Por exemplo, a competição de bicicleta entre Hong Kong, Guangdong e Macau de 231 km conseguiram evitar a sua superposição com corrida de Grande Prémio. E ainda os concertos se encontram à noite de Ruínas de São Paulo. Todas essas atividades conseguiram trazer uma sinergia para a Macau dinâmica. E muita gente vieram para Macau para ver o jogo durante o dia e à noite visitam Macau e assistir a outras atividades de Macau. E os visitantes, eu também participei na sessão do prémio para a corrida da Grande Prémio. Eu conversei com algumas visitas que eles também confirmaram esse dinamismo da Macau e conseguiu elevar a dinâmica da Macau. E, por outro lado, e haja uma dedicação integral de turistas, de residentes, de todos os setores para essas atividades. Assim, vamos motivar toda a população, todos os turistas que se dedicam, se incentivam a sua participação nas atividades. Portanto, assim, no âmbito da região da Grande Bahia, nós temos um nível de cooperação governamental e entre a população, e elevando a nossa sensibilidade de dinamismo. E nós esperamos que nós estávamos à espera de 1.300 atletas, incluindo o médico da equipa, incluindo os treinadores. No total são 2.480 pessoas. E mais turistas vieram assistir aos jogos. São muita gente. Por isso que conseguiu incentivar toda a população a dedicar, a contribuir na realização do jogo nacional. E nós aproveitamos a nossa vantagem da singularidade e articulando com os conceitos, com os elementos de turismo e cultura. Assim conseguimos revelar a singularidade da Macau. E assim, e nós tivemos também uma referência para melhor colaboração com Hong Kong e a província de Guangdong. Como é que podemos concretizar uma integração entre a região da Grande Bahia, por exemplo, através do serviço do governo, através dos serviços da comunidade, da sociedade. Sei que os amigos da comunicação social já perguntaram que se calhar no futuro podem realizar o Jogo Olímpico na região da Grande Bahia. Assim, também é outra alternativa para uma cooperação entre a região da Grande
inspiração, se calhar, para o futuro. Como é que nós podemos colaborar assim para a realização e para a organização deste tipo de jogo desportivo? É uma boa referência. Muito obrigada. Próximo jornalista. Jornalista da TDM. Boa tarde, sou da TDM, chamo-me Chamen Fei. Aqui tenho duas questões. Sr. chefe do Executivo, este ano, vendo as LACs para o próximo ano, há muitas medidas em prol da população. Pode fazer uma apresentação dos aumentos que vão ser verificados no próximo ano? E ainda há uma referência sobre a construção do Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias de Macau. O governo já sabe o local onde vai ser instalado o parque. E depois, como é a colaboração com o Hanshin? Há bocado, quando eu li as LAC, eu já falei um pouco sobre as medidas em prol do bem-estar da população. E no próximo ano, que pretendemos é ter uma maior precisão. Seguimos dois critérios. De fato, em abril, já anunciamos uma série de subsídios e também o valor do cheque pecuniário. E no próximo ano, tudo isto vai ser mantido. Não vai haver reduções. Para as camadas vulneráveis, gostaria também de dar mais apoio, especialmente aos 3 grupos de grupos vulneráveis e também ao subsídio dos cuidadores. Esta medida é muito importante, vocês devem dar mais prestar atenção, que vai haver um aumento neste sentido. Porque os cuidadores têm que cuidar de alguém. Há uma política para os cuidadores e há uma política para quem recebe os cuidados. Por exemplo, para os portadores de deficiência, eu já fiz uma apresentação e vocês podem ter acesso a esta informação. E também tem uma medida para apoiar um imobiliário, temos também esta medida para a isenção do pagamento de imposto sobre a transmissão de imóveis, com um montante de 6 milhões de patacas. Pretendemos, assim, estabilizar o setor imobiliário, os 6 milhões de patacas para cada fação, vai reduzir uma receita de 120 mil. Eu vou entrar em muitos detalhes. Há 5 ou 6 tipos de grupos vulneráveis que precisam mais da nossa ajuda. E quanto ao parque industrial, brevemente vamos ter uma consulta pública sobre este parque. E a China já tem muita experiência nesta área. Daí que esperamos ter uma sinergia. Por um lado, podermos desenvolver a nossa vantagem de um princípio dos sistemas e, por outro lado, temos o Hanshin. Por isso, o nosso posicionamento é investigação e depois mais a transformação em Hanshin. E este é o nosso posicionamento. E Macau tem 4 laboratórios de referência do Estado, com áreas da biomedicina, medicina tradicional chinesa, etc., a circuitos integrados. E ainda temos os satélites Macau Science 1 e Macau Science 2. Daí que também podemos ter desenvolvimentos diferenciados. É sempre importante ter uma consulta
consulta pública e, ao mesmo tempo, aproveitar as vantagens das diferentes regiões do país. Eu já fui à delta, das zonas do delta dos rios das Pérolas, a zona do delta do rio Yangtze. E agora, quanto à biomedicina, já estamos a trabalhar nesta área. Estamos a ver se é possível captar mais empresas para trabalhar nesta área. Basicamente é isto. De acordo com a necessidade da empresa, vamos assim avançar com os projetos no Parque Industrial. E este é o nosso primeiro passo. Na altura, vamos fazer uma consulta pública para ouvir mais vozes. Muito obrigado. Próximo. A senhora do Jornal Mundo. Muito boa tarde, sou do Jornal Mundo. Queria perguntar duas perguntas. Quanto à sociedade comunitária, atualmente ainda há lojas desocupadas. Quais são as medidas que o governo irá tomar para resolver este problema? Quanto às LAG do próximo ano, prevê-se que no próximo ano qual é a receita de jogo em bruta? Por que é que não está escrito nas LAG deste ano? Obrigado. Quanto à economia comunitária, nós vamos promover o desenvolvimento. Para o próximo ano, o secretário Tai vai ter medidas para partilhar com vocês. Mas o que nós temos de saber é como é que nós podemos aumentar a capacidade, a concorrência e a competitividade das pequenas e médias empresas. Principalmente, nós vamos manter inalteradas as medidas de apoio a todas as pequenas e médias empresas. Basicamente, todas as isenção de tarifas, isenção da taxa de licenciamento, continua a manter. Segundo, como é que podemos aumentar a competitividade deles? Nomeadamente, como é que podem ajudá-los a digitalizar? E temos de saber, será que poderá tomar medidas para encorajá-las que, de acordo com a situação do mercado, ajustar o modelo de negócio e também ajudar eles a saberem como promover a sua loja. São essas as nossas medidas e políticas e nós vamos continuar a seguir este rumo e também manter o plano de benefício de juros de crédito. Atualmente nós beneficiamos mais de 1000 lojas. Esse 4% de subsídio da taxa de juro, estamos a ajudá-los e apoiá-los. E estamos a também realizar esses trabalhos. E também vamos estudar, será que é possível estudar medidas em conjunto com o secretário Tai, com o DST e TSAD, permitir os turistas a entrarem para as comunidades e os bairros. Porque as pequenas e médias empresas temos de saber como é que pode ajudá-los a mudar a forma de negócio e de comércio. Temos de pensar em conjunto neste sentido. Quanto à receita do jogo, a receita bruta do jogo, sabemos que novembro, dezembro, até neste ano, nós não conseguimos, a receita não conseguiu atingir a nossa estimativa. E, na verdade, o setor de jogo está dependente muito do mercado e da situação. E é muito difícil de prever quais são as mudanças, por exemplo, as circunstâncias internacionais, as situações das regiões vizinhas. Todos esses fatores poderão influenciar a receita bruta do jogo, nomeadamente no que diz respeito aos turistas. Depois de abril,
a situação internacional, as economias internacionais, podemos ver que a relação entre diferentes economias conseguiu manter estável e também estão a recuperar. Mas nos próximos meses, eu não sei, porque só quando eu leio no jornal é que eu sei que a situação econômica do internacional está a piorar, mas eu não sei se há ou não recessão econômica ou não. Mas eu acho que, de um modo geral, a situação deste ano é estável e o nosso número dos turistas aumentaram para até 29 milhões. Não sei se vocês repararam que o mercado de bolsa de Hong Kong está também está a um nível muito elevado e assim conseguiu trazer fortunas para as pessoas e assim também conseguiu atrair mais turistas para chegar a Macau, para jogar nos casinos. E também podemos observar que o número das pessoas que vão visitar os casinos também aumentou. Mas para o próximo ano, nós temos uma estimativa, mas se calhar mais tarde o Sr. Secretário de Economia e Finanças irá apresentar. Porque, na verdade, haverá muitas mudanças. Por exemplo, neste ano, muitas pessoas dizem que o mercado de bolsa do interior da China está a ter um desempenho excelente e o mercado de bolsa de Hong Kong também tem um bom desempenho. Eu não me lembro, mas o índice está muito elevado. E também há muitos turistas a chegar a Macau e a situação está estável. Mas próximo ano, não sabemos. Se o mercado de bolsa tem um bom desempenho, mas será que no próximo ano continua a ter um bom desempenho? Ninguém sabe. A situação econômica, como é que vai ser, também é uma incerteza. Por isso, neste ano também falei que na Assembleia Legislativa que haverá muitas incertezas para o próximo ano. Por isso, temos de ter uma atitude muito rigorosa. Obrigado. Próxima pergunta. Sim, faz favor. Fernando? Sr. Chefe Executivo, boa tarde. Fernando Ferreira, do Plataforma. Pergunto-lhe qual o valor do investimento previsto para a nova Zona Internacional de Turismo e Cultura integrados, o bairro cultural. Qual o investimento? E a última pergunta, se já tem uma data prevista para a sua viagem a Portugal. Obrigado. Pois tem pergunta sobre investimento internacional nos bairros. Estamos a fazer consulta pública sobre a Zona Internacional de Turismo e Cultural Integrado da Macau. Quanto à zona cultural e turismo, nós precisamos de integrar com a questão de educação e os 20 e tal patrimônio cultural da Unesco. E de acordo com a política da base concedida pelo governo central. Daí, na zona da Península de Macau e na Taipa, havia muitos espaços desses lugares como destino de turismo internacional. Após a consulta pública, vamos avançar com o projeto e conforme o planeamento, no próximo ano, poderemos fazer concurso público a concepção do projeto e como vai ser o projeto. E assim, temos quanto ao valor para investimento, tudo depende do projeto concepcional. Este é um projeto muito grande, daí pode precisar um período bastante prolongado para sua realização. E, aliás, este investimento da PIDA por ano, por governo de Macau, é por volta de 20 mil milhões de batacas. E por ano, em princípio, se calhar já está disponível na net, a PIDA para o próximo ano é por volta de 19 a 20 mil milhões. Daí vamos passo a passo a fazer concretizar esses grandes projetos para Macau, conforme a sua envergadura. E também em relação à segunda pergunta, a visita a Portugal, eu
estou com esperança. Bem, eu ainda estou a fazer contatar com o gabinete do primeiro-ministro. Eu gostaria de fazer a visita ainda ser a minha primeira paragem no exterior como chefe executivo da Macau. Ainda estamos a fazer esse contato com o Portugal. Espero que ainda no primeiro meado do próximo ano possa concretizar esse plano. Eu estou confidente, porque para este ano tudo está... tenho muita coisa para fazer. Porque só no dia 14 de abril é que anunciei a minha primeira LAC e depois teve muitas grandes políticas a alcançar ou implementar e também outras atividades políticas de Macau, por exemplo, as eleições para a Assembleia Legislativa. Daí precisava de adiar este meu plano. Espero que abril ou maio possa ser concretizada esta visita a Portugal e ter um encontro com os líderes de Portugal. Muito obrigado. Lá sou de Omontintói. Senhor chefe executivo, pode fazer um balanço sobre os trabalhos do lá feito e ainda qual é o seu plano para o tempo que ainda resta neste mandato e quais são as medidas que vai fazer para aumentar a satisfação da população de Macau. Este ano, em abril, este governo, de janeiro até agora, passamos 11 meses. Agora, tendo uma visão retrospectiva, toda a equipa do governo da RAEM tem feito o trabalho de acordo com as linhas de ação governativa. Basicamente, tudo foi feito passo a passo, segundo o plano. Se nós gostaríamos de garantir a segurança e a estabilidade na sociedade, quanto a este ponto conseguimos. E quanto à recuperação econômica, também aplicamos uma série de medidas e também verificamos um resultado. Daí que de abril até agora, de abril, quando foi anunciada a primeira lá, já anunciamos uma série de medidas para o bem-estar da população. Mesmo que as medidas só foram anunciadas em abril, já também lançamos essas medidas em junho ou durante as férias de verão. Tudo foi atempado. Em maio, se vocês têm reparado, a nossa equipa, depois de ouvir as vozes da sociedade, também lançou uma medida para optimizar os cheques pecuniários. E depois, nós, em junho, anunciamos, de acordo com a lei de jogo, a organização dos casinos satélite. Esta medida foi anunciada em junho. E muitas zonas comunitárias a esses casinos satélite e depois lançamos umas medidas de apoio a essas zonas. E depois, em julho, de acordo com a lei das eleições, nós, com a comissão eleitoral, planeamos tudo para as eleições e em agosto tivemos um primeiro caso da Lei da Segurança Nacional. Em setembro, nós realizamos as eleições para a Assembleia Legislativa. O governo e toda a sociedade empenharam esforços
para o sucesso da realização dessas eleições. Foi em setembro este trabalho. Se não me engano, foi em setembro. Por isso, em cada mês temos feito um trabalho e se tem reparado. E quanto à resposta contra as calamidades, o novo governo também tem aplicado várias medidas para dar resposta a essa calamidade natural muito forte que passamos. Por isso, para estabilizar a sociedade, fazer em prol do bem-estar da população, recuperar a economia, temos um crescimento positivo. Isto é o resultado do empenho de todos. Este novo governo, a partir do próximo ano, de acordo com o meu plano de candidatura, o princípio de reformar com firmeza, elevar a eficiência. Se tem reparado, vocês sabem que o ETAM entrou em vigor em 1984. Por isso, há 2 ou 3 semanas atrás, o secretário tinha dito que é preciso haver uma reforma na nossa administração. Observamos que é preciso ter uma certa reforma. E esta também é uma matéria que eu abordei na minha candidatura ao chefe do Executivo. Por isso, tudo está a seguir o meu plano. Por isso, espero que o governo e a sociedade, em conjunto, possam criar uma cidade alicerçada no Estado de Direito, dinâmica, com variedade cultural e feliz. Eu tenho confiança que o governo e a sociedade, com o apoio do país, podemos chegar a este objetivo. Obrigado. Próxima questão. Sr. Chefe Executivo, sou da agência Xinhua. No ano passado, durante a visita do presidente Xi Jinping, falou que não pode esquecer o objetivo primordial de promover o desenvolvimento da Hanqing. Na sua linha de ações governativa, falou muito sobre a construção da Hanqing. No futuro, como é que pode melhor articular o desenvolvimento da indústria de Macau e da Hanqing? Muito obrigado. Sobre a zona de cooperação aprofundada, como sabem, o Sr. Presidente Xi Jinping também já falou que o objetivo primordial é para promover o desenvolvimento a diversificação adequada da economia de Macau. Se não me enganar, o Presidente Xi Jinping representou o governo central para explorar Hanqing. E até 2021, Hanqing passou a ser uma zona de cooperação aprofundada e também lançou as políticas e medidas lançadas nesta zona. Atualmente, quanto ao desenvolvimento da Hanqing, o nosso raciocínio ou nossa consideração é de acordo com a exigência do governo central e também seguir com a exigência do presidente Xi Jinping. Temos de seguir os princípios de 3 verificações. Como sabem, nós temos, o Sr. Presidente Xi falou nas 3 verificações. Por isso, quanto à promoção da indústria, nós temos 1+4. E estas políticas têm de ser articuladas e, através das vantagens de um país, 2 sistemas, promover o desenvolvimento da Hanqing e também concretizar e alcançar o nosso objetivo e as medidas. Tal como eu falei, na cidade universitária, que no futuro irá criar um novo campus da universidade nesta zona, que é uma zona de cooperação internacional. E temos a Universidade Politécnico, Universidade UFT, que vão também ter
escolas nesse campus. Estamos neste momento a escolher o local, estamos a realizar os trabalhos de preparação. Por isso, são esses os trabalhos. E quanto ao Parque da Medicina Tradicional Chinesa e Parque Industrial de Investigação, como é que nós podemos realizar os trabalhos de articulação e também articular com os dois laboratórios importantes para promover em conjunto os trabalhos. A par disso, quanto a nós temos também um centro para a transformação dos projetos para produtos em Macau e nós vamos também concretizar neste ano, para o próximo ano, em 2 lados. Temos um centro transfronteiriço e aproveitando as vantagens de Macau. E quanto ao Parque Industrial, porque o nome oficial deste parque é Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Por isso nós temos em colaboração de Hanqing, aproveitar as vantagens para proceder aos trabalhos de investigação e desenvolvimento da ciência e tecnologia. Quanto à terminal de carga upstream em Hanqing, também irá iniciar os trabalhos no próximo ano. E é também um dos projetos que aproveita as vantagens dos dois lados. 2029, 2035, nós vamos promover esses trabalhos para contribuir à diversificação adequada da economia de Macau. Esperamos que haverá 40 mil residentes de Macau a trabalhar lá. E esse é também um dos nossos objetivos que nós pretendemos alcançar. Por isso, nós vamos promover gradualmente os projetos e em conjunto com os ministérios nacionais, em conjunto com o governo da província de Guangdong, criar condições para promover o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada. E também vamos lançar medidas específicas para articular com as regras de Macau, com as medidas de Macau, mecanismo de Macau. E também poderá ter medidas de transfronteiriça. Vamos promover passo a passo estes trabalhos. Obrigado. Bom, devido ao tempo, vai ser últimas 2 perguntas. TDM, faça favor. Da TDM, falou há pouco no Fundo Governamental para as Indústrias e o Fundo de Orientação. São capitais públicos e privados que, de acordo com o texto das linhas de ação governativa, será para investimentos em projetos e empresas em prol da diversificação económica. Gostaria que nos explicasse melhor quais são os objetivos, que projetos, que empresas é que o Governo, nas quais o Governo vai investir. Relativamente aos funcionários públicos, gostaria de perceber melhor que revisões no ETAP, no Estatuto, no ETAPME, revisões ao ETAPME, que revisões é que serão feitas e se os funcionários públicos vão ter ou não aumentos em 2026. 关于我们那个产业基金呢，也是宣布要推进的。 Em relação a estas questões que têm a ver com economia e com o fundo governamental para a indústria, o secretário Tai vai responder. Claro que este fundo tem de fazer adequado com a diversificação da economia de Macau, bem como tem que corresponder com as partes industriais, nomeadamente investimento através para empresas da sociedade ou também as empresas mistas, por exemplo. Contudo, o desenvolvimento de Macau, os projetos dentro dos parques industriais de investimento, de investigação, não só em Macau, também em Hanqing, tudo seja contributo ao desenvolvimento de Macau, nomeadamente para o setor de ciência e tecnologia, porque, na verdade, na ilha de Hanqing,
Há 4 setores principais e nós em Macau também temos 4, mais 4, nomeadamente turismo, jogo e mais 4, desde que beneficia ao desenvolvimento de Macau e para melhor posicionamento do desenvolvimento das empresas de Hanqing. Nós podemos, este fundo governamental para a indústria e o fundo da orientação, podemos sim investir nessas empresas. Claro que a melhor forma é que entra uma cooperação entre o governo e privado a investir nestes setores. Tudo em conjunto seria a melhor forma. Claro que, em concreto, como vai funcionar esses fundos, o secretário Tai vai fazer a melhor apresentação sobre estas iniciativas, nomeadamente através de uma equipa profissional para analisar os projetos de investimento, de um melhor procedimento para gerir este fundo. Por exemplo, no intro da China, também para diferentes níveis provinciais ou de cidades, eles também têm fundos semelhantes. Por exemplo, em Singapura, em Noruega, também têm este tipo de fundos. Daí para Macau, nós vamos tomar referência desses fundos, mas também temos de verificar a situação de Macau e investir nos setores que vão beneficiar o desenvolvimento setorial e econômico da Macau para contribuir à diversificação adequada da economia da Macau. Então vamos investir. Mas tem que ser passo a passo, tem que ser cuidadoso e estável. Em relação ao aumento salarial para os funcionários públicos, haja sempre um modelo administrativo para a sua apreciação. Por exemplo, no ano passado, desde janeiro de 2024, por ter muitos anos sem aumento, no ano passado fez um aumento de 3,3%. E conforme compreendo com uma inflação, acho que este ano não haja aliás, na altura também não havia condições para aumento. Seja como for, mas decidiu esse aumento no ano passado. Porque para qualquer aumento salarial ao funcionário público, tem de ter uma consideração aos fatores, por exemplo, inflação econômica, entre outros aspectos. E tem em conta o aumento a vários subsídios sociais. O governo já investiu muito este tipo de orçamento. Em relação ao salário para funcionários públicos, aumento ou redução, como tomam referência na experiência da Europa, como por exemplo Portugal, devido à crise financeira do seu país, houve uma redução do seu salário, ou até, portanto, cada país ou cada cidade, o aumento ou não do salário dos seus funcionários públicos tem de ponderar muitos fatores. Inflação, entre outros aspectos, porque, na verdade, o nível do salário dos funcionários públicos em Macau pode fazer uma influência ao salário geral de várias profissões de Macau, de vários setores de Macau. Daí, nós temos uma comissão para avaliar isso e conforme a decisão da comissão, então faça decidir aumento ou não do salário. Pelo que chefe executivo, não posso decidir por eu próprio sobre aumento ou não dos funcionários públicos. Daí eu não posso responder a sua pergunta. Peço desculpa que eu de repente falei em mandarim. Última pergunta? Última pergunta. 2 questões.
Macau está a promover os residentes a integrarem-se a Hanshin. E gostaria também que o consumo seja feito mais em Hanshin. Pode fazer uma avaliação sobre o impacto que vai trazer às pequenas e médias empresas de Macau. E depois, quanto à participação pecuária, no próximo ano é preciso cumprir esta regra de permanência em Macau de 183 dias. Há ou não outras regras que têm que cumprir. Sobre as pequenas e médias empresas. E agora sobre o consumo dos residentes de Macau no interior da China. Como todos sabem, estamos a integrar na Grande Bahia e ainda as pessoas, os residentes de Macau gostam de consumir na China. Esta é uma tendência que não pode mudar. Mas também é uma tendência mútua. Vocês podem ver com a circulação de carros na província de Guangdong. Vocês podem ver durante as festividades em Macau, durante os fins de semana, muitos visitantes do interior da China, especialmente da Grande Bahia, vêm a Macau para consumir, para fazer compras. Esta é uma circulação mútua. É uma deslocação mútua, um cruzamento. Vocês podem ver. De fato, há uma mudança ao modo de consumo, a concepção de consumo. Tudo isto mudou. Por isso, para as nossas pequenas e médias empresas, estão agora a enfrentar este desafio, já a enfrentar esta tendência. Não só em Macau, como podem ver, em Hong Kong também está a verificar isto. Agora, a camada de consumo é mais juvenil. Tudo isto devido à promoção do comércio eletrônico. Por isso, as pequenas e médias empresas de Macau, especialmente aquelas que estão localizadas nos bairros comunitários, são precisos de aumentar a sua competitividade, aumentar a sua forma de promoção. Eu só posso dizer isto, porque para o governo já aplicou todas as medidas fiscais. Eu posso dizer que, segundo o que eu sei, as pequenas e médias empresas, basicamente, não precisam de pagar licença de taxa, tarifas de água. Todas as taxas de licença estão isentas. E ainda outros tipos de taxas. Além disso, as PME, uma parte delas, devido à falta de mão de obra em Macau, precisavam de ter trabalhadores não residentes para trabalhar nas suas lojas. E ainda, com o apoio do financeiro do governo, este ano estamos a ajudar a digitalização das pequenas e médias empresas e o montante, o investimento para isso é muito, porque para esta digitalização, por empresa é preciso usar mais de 10 mil patacas e também ajudar a esta operação, a digitalização na sua operação, a atualização de equipamentos. Os serviços de economia têm investido muito para este projeto. Por isso, espero que todos possam dar o seu empenho e as pequenas e médias empresas também podem aplicar mais medidas para enfrentar este impacto trazido pelo consumo no interior da China. E quanto à participação pecuária, eu já disse, nós lá vamos continuar com esta medida e não mais sofrer novas alterações. Há pessoas que disseram no ano passado se era possível mudar este cheque para vales de consumo, mas o governo não tem este pensamento. Vamos continuar a manter os cheques pecuniários. E é preciso, de fato,
de certeza que este ano os investimentos para o bem-estar da população de Macau vai ultrapassar o dinheiro que conseguimos poupar após a aplicação da medida nos cheques pecuniários. E o grande consumo, o grande prêmio para consumo conseguiu gerar 800 milhões e no próximo ano também vamos continuar a investir para o bem-estar da população. Esta é uma medida a longo curso. Esta medida de participação pecuniária, com esta regra, é para a longo prazo. Terminamos a conferência de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Adeus.